Boa noite a todos. Muito bom reencontrá-los para mais este momento de conversar com Kardec, buscar o entendimento da nossa doutrina. Que nós possamos, então, agora iniciar com uma prece. Amigo Mestre Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais este momento de aprendizado, de troca, de confraternizarmos, Senhor, as nossas experiências com tantas pessoas especiais ao nosso coração. Nos fortaleça para que sigamos sempre buscando e que a gente procure sempre aprender cada vez mais. Que assim seja. Então, como diz o Ayrton, prepara, que o tema hoje é animado. Então, na semana passada, o Ayrton nos apresentou os seres orgânicos e inorgânicos, e eu trouxe hoje uma música para começar a nossa reflexão. Então, essa música vai retomar um pouco do que o Ayrton falou, e aí a gente já entra no nosso assunto de hoje. É uma música do Cancioneiro Espírita, é uma música que é trabalhada normalmente com as crianças na evangelização, e chama-se Fluido Vital. Então, só para a gente entender, né, da questão dos seres orgânicos e inorgânicos, e aí a gente retoma aqui para o Livro dos Espíritos. Então, essa música com áudio, ela está no site acervoespírita.com.br, então, disponível ali para todo mundo. E é do Cancioneiro Espírita. Vou colocar só uma primeira parte aqui para vocês. Fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida não. Vegetal, animal, não vivem sem fluido vital. Fluido vital é modificação do fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que existe no mundo material. Então, né, não preciso repetir, mas só para vocês verem que é uma música que já trabalha com as crianças, com essa noção do que é o fluido vital. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para vocês. Então, por que eu retomei com o fluido vital? Então, aqui é a musiquinha, né, que eu coloquei para vocês, tem a letra dela. E hoje, então, a gente vai falar sobre a vida e a morte. E tem tudo a ver com essa música do fluido vital, que ela fala que o fluido vital não é vida, mas sem ele não há vida. Então, a gente retoma o que o Ayrton trouxe para nós, que o fluido vital é uma das formas do fluido cósmico universal. Então, o fluido vital é causa da existência da vida, pois gera o funcionamento do corpo, e também é efeito, porque o corpo vai produzindo ao longo da nossa encarnação. Então, ali na parte das perguntas sobre a vida e a morte, a gente tem a questão 68. E aí Kardec pergunta, qual a causa da morte dos seres orgânicos? E os espíritos respondem que é o esgotamento dos órgãos. Então, normalmente, esgotamento dos órgãos a gente pode entender como esgotamento do fluido vital. E aí o Kardec não se satisfaz e continua, né, na 68A, poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Então, aqui ele quer tentar comparar a morte com alguma coisa que seja mais palpável, que seja mais do nosso alcance. E aí os espíritos dizem que sim, que se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue.
Então, da mesma forma que quando a máquina está com problema, né, as peças não se encaixam, aí ela não consegue se movimentar, não faz a sua função, e com o corpo também. Quando o corpo está doente, vai perdendo o fluido vital e a vida se extingue. Na questão 69, ele coloca ali: por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? Então, Kardec, na época dele, com certeza via que o coração era um dos grandes causadores de morte, né, quando acometido alguma lesão ali no coração. E aí, os espíritos respondem que o coração é a máquina da vida, mas que não é o único órgão que, quando é lesionado, pode provocar a morte, que ele não passa de uma das peças essenciais. Então, todos os órgãos são importantes, mas com certeza o coração tem essa função, né, de bombear o sangue para todos os órgãos, mas que não é o único que, se for afetado, vai gerar a morte do corpo. Já na questão 70, ele pergunta, então, ok, eu já entendi que em algum momento vai acontecer a morte, e aí o que acontece com a matéria? O que acontece com o princípio vital dos seres orgânicos? Então, ele pergunta, que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E aí os espíritos nos dizem que a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, e a gente já estuda isso na escola desde sempre, né? Não é nenhuma novidade. Então, a matéria, ela vai se decompondo e aquilo ali gera nova vida de organismos minúsculos. E o princípio vital volta à massa de onde saiu. De onde saiu o fluido vital? Do fluido cósmico. Então, ele retorna para lá. E aí a gente chega nos comentários de Kardec sobre essas perguntas, sobre a questão da vida e da morte. E ali ele coloca que quando o ser orgânico não tem mais vida, né, morre, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Então, a gente sabe dessa transformação. Tem até uma teoria de não enterrar pessoas, né, em caixões, enterrar em ovos, para que aquilo ali vire o adubo e que gere nova vida, né, para as plantas, por exemplo. Então, aqui ele diz que quando os seres orgânicos morrem, então, eles dão vida a esses outros seres com as combinações possíveis. Então, aqui ele explica melhor que os órgãos, eles se impregnam do fluido vital, né, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si. Então, todo o nosso corpo é composto por fluido vital, e os nossos órgãos se ligam e o fluido vai, né, passando ali por todo o corpo. E quando acontece algum tipo de lesão, né, de ferimentos, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Então, quando acontece né, a gente é lesionado no corpo, os órgãos vão tentando redirecionar os fluidos para aquele órgão que está lesionado, para que as funções sejam retomadas, para que as funções do corpo se estabeleçam novamente. Mas, né, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhe transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Então, um órgão foi atingido, todo o nosso corpo trabalha para levar fluido para aquele órgão, para que ele se restabeleça. Mas, se o fluido vital não tiver força, né, para esse movimento, com certeza vai ocasionar na morte. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado.
Então, os nossos órgãos, eles têm uma dependência maior ou menor de um para o outro, e destruída que seja por uma causa qualquer esta harmonia, o funcionamento dele cessa. Então, quando em algum momento que a gente não consegue manter a harmonia entre os órgãos, né, não acontece movimento, e é como se o movimento da máquina, cujas peças principais se desarranjem. E aí o Kardec fala que aí se verifica, ele dá o exemplo do relógio, muito gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, ficou sem funcionar. Então, a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a funcionar. E com o nosso corpo também é assim. Em algum momento, né, alguma força, o fluido deixa de percorrer o nosso corpo, e então a gente perde a ligação material e espiritual. E aqui ele faz um exemplo com um aparelho elétrico, né, com o funcionamento do corpo, para ficar ainda mais claro esse entendimento. Então, esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém uma eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Eu fico imaginando uma televisão. Se a televisão está sem ser ligada na tomada, ela está sem funcionar. A partir do momento que eu conecto o fio dela à tomada e aperto, né, ali os controles, a televisão recebe essa eletricidade e funciona como ela tem que funcionar. E, como diz ali Kardec, pode-se dizer que o aparelho está vivo. Se eu tiro da tomada, cessa a atividade, cessa o fenômeno, volta ao estado de inércia. E com os corpos orgânicos, seriam mais ou menos assim. Então, enquanto eu tenho fluido vital em mim, eu estou vivo, né? A cessação dessa atividade, a cessação do fluido, causa a morte. E ele continua falando da quantidade de fluido vital, que ela não é absoluta em todos os seres orgânicos. Então, cada ser vai ter uma quantidade de fluido. E aí ele diz que varia pela espécie, e também não é constante nem mesmo no indivíduo ao longo do tempo, nem entre os indivíduos da mesma espécie. Não é porque um ser humano tem fluido vital para viver 90 anos que todos terão fluido vital para viver 90 anos. Então, tem também distinções sobre isso. E ele fala que tem alguns onde acham saturados de fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Então, quando a gente tem, né, muito fluido vital, a nossa vida é mais ativa, mais tenaz e superabundante. E aí, ele falou que a quantidade de fluido vital se esgota, pode se tornar insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. E então, a gente nasce com fluido vital e a gente vai repondo, né, dia após dia. E eu achei interessante que ali o Kardec já falou sobre essa parte, que o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Então, a gente encontra aqui a gente pode entender essa transmissão de energia, essa doação de fluido vital, pode dar o nome de passe, talvez, outras teorias, né, dão outros nomes, então que é possível sim a gente doar o fluido vital que nós temos para alguém que necessite. E aí, eu peço licença para vocês para trazer 3 perguntas que eu peguei ali da Kardecpedia, da Revista Espírita, de 1858, de março, que fala sobre palestras familiares de além-túmulo. E aí eu trouxe 3 perguntinhas com respostas para complementar o nosso entendimento aqui. Na pergunta 21 é perguntado como se opera a separação entre a alma e corpo. E aí a resposta que a gente tem é como um fluido que se escapa de um recipiente qualquer. Então,
é algo sutil, né? Na questão 22, e aí ele pergunta, há uma linha de separação real, algo mais óbvio para gente, entre a vida e a morte? E aí a resposta que se obtém é que os dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços, desata-os, não os arrebenta. Então, eu acho muito importante a gente entender isso também, que a morte se dá pelo desatar, né, dos laços, e não de uma forma que a gente imagina assim, arranquei tudo e pronto. Não, é uma coisa muito sutil. Só que aí, na próxima pergunta, é justamente isso. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente nuns do que em outros, então ela é mais, esse desatar dos laços é mais rápido em uns do que em outros? E a resposta que nos traz é que sim. Nos que em vida se elevaram acima da matéria, pois sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos que ao terrestre. Então, quanto mais a gente vive de verdade, reconhecendo-nos como seres espirituais, que estamos aqui numa experiência passageira, a gente vive, de fato, de forma mais elevada, a chance do nosso desprendimento ser mais sutil é muito maior. Então, o que eu tinha para trazer para nós era isto. Eu já dei uma olhada aqui no próprio Livro dos Espíritos e a gente tem, mais para frente, a gente vai voltar um pouquinho nesses assuntos de vida e de morte. Então, é só para a gente começar mesmo essa primeira parte. Fica aberto para vocês, para perguntas e colaborações também, por favor. Então, essa parte aí que a Fernanda apresentou, ele tem duas colocações que, na verdade, a princípio, pode dar margem a uma interpretação equivocada, e eu acho que às vezes dá. Lá no finalzinho, quando ela estava encerrando praticamente as observações que Kardec faz, ela nos mostrou aí que Kardec fala que a quantidade de fluido vital se esgota e que isso pode interromper a vida. Isso poderia nos indicar, como para algumas pessoas é o entendimento delas, que a vida se esgota pela falta do fluido vital. Só que vejam que quando Kardec está perguntando, a primeira pergunta desse item, que é a questão 68, a pergunta é exatamente isso, né? A pergunta é qual é a causa da morte num ser vivo. E a resposta não é o esgotamento do fluido vital, é o esgotamento dos órgãos. Então, eu entendo de uma forma que eu acho que é a mais lógica. Primeiro, por que a morte ocorre? Porque o órgão esgotou-se, porque o órgão deixou a trabalhar de forma harmônica com o conjunto do corpo. Bom, durante o texto ele vai nos mostrar que essa dificuldade dos órgãos se harmonizarem, ela é tentada compensar pelo fluido vital, ou seja, o fluido vital ele une os órgãos para fazer com que aquela lesão seja sanada. Só que muitas vezes ele não consegue, né? Como o próprio texto disse, muitas vezes o fluido vital não consegue criar essa harmonia entre os órgãos para aquele órgão que está doente, esgotado, se recuperar. E aí, então, é que surge a deficiência na assimilação do fluido vital, que está colocado lá no final. Então, aí, por este corpo não conseguir repor o seu fluido vital, é que, então, vai desencadear a morte. Mas vejo que ela não começou pela falta do fluido vital, ela começou pelo esgotamento do órgão, que é a primeira colocação de Kardec. Então, na sequência, primeiro os órgãos que têm a capacidade de assimilar esse fluido vital, eles se esgotam. Quando se esgota o fluido vital, ele tenta criar essa harmonia do conjunto do corpo para que esse órgão tenha a sua recuperação. E quando ele não se recupera, esse organismo para de ter a capacidade de assimilar fluido vital. Então, aí completa. Aí o fluido vital se esgota e essa insuficiência, né? Isso pode ser insuficiente para manter a vida.
Acho que é nessa sequência. Nós temos uma pergunta ali no bate-papo que a Ana Paula fez para nós. Ana Paula, obrigada a pergunta. Ela pergunta o seguinte: a ciência explica de quais substâncias é composta o fluido vital? Quer responder, Ayrton? Melhor nós chamar um cientista. Você pede, Ana, ao seu esposo, que é médico, se ele consegue explicar isso pela ciência. Ele vai te dizer que não tem como. No meu, assim, parco conhecimento, né, eu acho que a ciência ainda não tem esse elo de ligação, assim, definido, né? A ciência ainda tem dificuldade de ver o espírito, né, como agente propulsor da vida. Então, essa matéria intermediária, eu acho que vai ser ainda mais à frente para se perceber, né? Eles entendem, na verdade, a vida pela questão 68, né? O que termina a vida? O esgotamento dos órgãos. Até aí eles vão. Eu acho que daí, para entender que há produção de um fluido, né, que produz a vitalidade, eu acho que ainda vai... Eu entendo que até agora a ciência ainda não tem esse elemento, e acho que ainda vai algum tempo para ela conceber a existência desse segundo elemento, porque ele é matéria, assim como o nosso corpo, né? Mas que tem uma propriedade específica. Eu só quero lembrar, antes de encerrar meu comentário, que a gente viu que o fluido vital é o mesmo fluido magnético, né? Então, não há muitos estudos sobre magnetismo no campo da ciência, pelo menos assim de modo largo, amplo, né? Pode falar, Grazi. Eu ia dizer isso, eu acho que a ciência ela já vai avançando nessa questão, né? Mas a ciência, lembrando que a ciência ela é um estudo, né? Todas as ciências que estudam a matéria, então elas têm uma certa dificuldade para trabalhar com essa questão, né? Do fluido vital, que ainda não se, como aí tu falou, não se identifica assim. Aquela vitalidade do indivíduo, né? Que acha que vai morrer e de repente reporta uma vitalidade que ninguém imaginava, né? Então, muitas vezes, em estado crítico, quase que ninguém achava que ia sobreviver mais algumas horas e leva aí uma vida por muitos anos ainda. Então, é um processo que eu acho que a ciência ainda vai avançar nessa questão para estar compreendendo melhor. Né? Quando eu li a sua pergunta, Ana Paula, eu achei que você queria saber, assim, eu li rápido, como que se adquiria fluido vital. Eu achei que era essa a sua pergunta. Pode falar, Ayrton. Não, só vamos fazer justiça com os nossos... Pode ser também, viu, Fernanda? Pode ser também. Só vamos fazer uma justiça aqui que é importante nós fazer com a ciência, né? Que eu acho que a ciência hoje tem sido, e principalmente a ciência médica, os cientistas da saúde, melhor dizendo, eles têm se debruçado muito sobre o estudo dessa transfusão de fluido vital. Nessa transfusão magnética, nós temos N universidades hoje tentando entender o que a Fernanda chamou em algum momento de passe, né, que é o passe magnético, o que para alguns é imposição de mão, o que para outros é a mera oração, né? Eu acho que muitos cientistas da área da saúde hoje já têm a convicção que a fé e a oração são elementos de trazer mais vida para a pessoa, de prolongar a vida, de provocar a cura. E todos eles estão curiosos para saber por quê, né? Então, mais adiante, certamente, eles vão ter uma interpretação talvez mais clara sobre o que é esse fluido magnético que nós estamos estudando aqui, né? Acho que o que ilustra isso de uma forma bem, assim, até como uma historinha mais fácil de entender, essa questão também dessa transferência de fluidos, né, que a gente faz muitas vezes uns aos outros, assim, principalmente em momentos de dor e de sofrimento ou de doença,
É com relação a essa questão, né, daquela situação que os nossos avós chamavam de melhora da morte, por exemplo, né, eles chamavam antigamente, vai ter a melhora da morte, então, ou seja, o indivíduo dá uma melhoradinha, a família se afasta um pouco daquele processo de dor e de oração e tal, e aí automaticamente o indivíduo acaba desencarnando. E aí os espíritos até trazem isso, tem várias referências com relação a isso, nessa questão exatamente deles explicar essa situação dos laços, não há mais fluido vital ali naquele corpo, ele já está se esgotando, mas a doação continua acontecendo externamente da família pela amorosidade, e isso às vezes acaba espichando um pouquinho mais o tempo, né? Então, que antigamente a gente não entendia dessa forma assim científica que Kardec trouxe depois, mas era essa questão bem cultural, assim, de que afastado da família, o indivíduo parece que podia morrer em paz, né? Obrigada a contribuição. Eu tenho alguns exemplos disso que a Grazi falou, de pessoas que, enquanto tem uma pessoa ali por perto, a pessoa não desencarna. A pessoa saiu, a pessoa consegue se desligar, porque fica tendo aquela doação. Sobre a questão de como manter e como adquirir o fluido vital, a gente pode pensar em várias possibilidades, né? Então, quando a gente cuida da nossa energia, a gente está cuidando de que maneira? Se mantendo em sintonia com o plano espiritual, evitando os pensamentos negativos, né? E no livro O Passe Espírita, o Luiz Carlos Grugel fala que a gente adquire o fluido vital através dos alimentos e também dessa troca com as pessoas. Então, como tudo, né, vegetal e animal possui fluido vital, com certeza a gente se alimentando, a gente está garantindo isso também. Quem que fala isso, Fê? Luiz Carlos Gurgel, no livro Passe Espírita. Ah, que legal. Essa foi a primeira coisa que eu pensei. E até nas anotações do Kardec ele fala, né, que pode se renovar através da absorção e assimilação das substâncias que contêm o fluido vital. Então, a gente consegue absorver isso, né, de alguma forma, tanto espiritualmente quanto materialmente no nosso corpo. Aí essa foi uma coisa que me veio na mente, assim. E assim como eu já vi referências que você também absorve através da respiração, e assim como também a gente pode facilmente concluir que também é através da matéria mental, né? Se eu posso transmitir pela oração, eu posso absorver essa matéria mental do pensamento do outro, né? Não vai ser pela alimentação, vai ser pela minha vibração, naquela mesma sintonia. E é interessante a gente ver, a partir que a gente vai entrar agora na parte segunda, quando nós começarmos a estudar os espíritos, nós vamos ver que esse fluido vital, ele também, assim como nós podemos adquirir, nós podemos perdê-lo mais rapidamente. Nós podemos diminuir a quantidade de fluido vital que nós temos, às vezes uma previsão de uma vida maior, mais longa, e nós vamos extinguindo por nossas atitudes, principalmente pelos pensamentos, como o Ayrton falou, a gente vai perdendo esse fluido vital muito mais cedo e vai jogando fora isso, né, de alguma maneira. E as vibrações espirituais, o pensamento, o ambiente, a alimentação, tudo isso vai interferindo tanto no recebimento quanto na extirpação, né, nas duas situações. Aí depois que a gente fizer muita volta, a gente vai chegar no lógico, né? O que faz a gente absorver, assimilar a vitalidade é a vida saudável. Que no caso dos alimentos, muitas vezes é o que veio da terra mesmo, né? Que não tem a mãozinha do homem. Na verdade, vai ser tudo, né? Do que a gente veio é para o que a gente vai voltar, para tudo, né? Menos consumo, uma alimentação mais saudável, menos atribuições, menos atribulações no dia a dia, uma coisa mais natural, menos remédios, tudo mais natural possível, mais próximo, né, do nosso início ali, é o que vai fazendo a gente permanecer mais tempo vivo e com uma qualidade de vida melhor. Então, muito obrigada pelas colaborações. Foi muito prazeroso cada contribuição de vocês. Nós vamos fazer a prece para a gente encerrar esse momento.
Amigo Jesus, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e que neste momento nós consigamos assimilar todos os fluidos vitais que necessitamos para renovar nossas energias para o hoje, para o amanhã, e que diariamente a gente consiga ter em mente que o nosso fluido vai ser renovado de acordo com as nossas escolhas diárias. Fique conosco, nos fortalecendo nesse ideal hoje e sempre. Que assim seja.